Você já se perguntou como 20 pães de cevada e algumas espigas verdes foram suficientes para alimentar 100 homens? Pois é, nesse vídeo a gente vai explorar cada detalhe desse milagre surpreendente e entender o contexto histórico, teológico e descobrir que essa passagem traz muitos ensinamentos sobre fé, sobre obediência, sobre providência divina. Eu estou falando de um texto maravilhoso, 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Eu sou João Cláudio Rufino, católico, doutor em teologia bíblica, professor na faculdade de teologia, e eu dou aula para os seminaristas de várias dioceses e congregações, para os futuros diáconos e padres da nossa igreja há pelo menos 10 anos. Eu sou formador de pregadores há mais de 25 anos. Eu tenho ajudado milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto fora também, a aprimorarem as suas pregações e se tornarem verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. E se você gosta desse conteúdo de exegese bíblica, de aprofundamento das Sagradas Escrituras, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos então começar. O primeiro ponto importante é entendermos o contexto literário de 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Essa passagem está inserida dentro de uma seção que vai narrar uma série de milagres que foram realizados por Eliseu, o grande profeta, sucessor de Elias, demonstrando o poder de Deus atuando através dele. E esse trecho, especificamente, faz parte de um conjunto de relatos que vão destacar a questão da provisão divina e a capacidade de Eliseu de agir em situações de necessidade que são extremas. E para a gente entender melhor esse contexto literário, a gente pode analisar aqui alguns elementos narrativos que estão postos. Um deles, e o mais importante para mim nesse primeiro instante, é a estrutura e a sequência dos milagres que são narrados. Então a gente vai ter um milagre que é um milagre de provisão, colocado aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, que se trata da multiplicação do azeite para aquela viúva endividada. Depois, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 37, é aquela passagem maravilhosa da ressurreição do filho da Sunamita. Depois, 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41, é a purificação de uma sopa venenosa. E agora nós temos milagres colocados de multiplicação. São eles: 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44, essa multiplicação dos pães de cevada que alimenta 100 homens aqui. Então, a nossa passagem de hoje, aquela que a gente quer estudar, está dentro desse conjunto de milagres, beleza? Vamos então, a partir dessa compreensão, analisarmos cada um dos versículos. E o primeiro versículo é o capítulo 4, versículo 42, você já sabe, de 2 Reis, onde é dito assim: veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Bom, nesse versículo, a narrativa vai apresentar um homem que vem de um local chamado Baal-Salisa. E essa localidade, cuja identificação precisa aqui é debatida, é geralmente associada a um lugar na região de Efraim. E esse homem traz então para Eliseu uma oferta das primícias, que é composta por esses 20 pães de cevada e espigas verdes. As primícias geralmente eram oferecidas no santuário, e aqui elas são trazidas ao profeta. Olha que detalhe interessante. O que isso indica? Indica o reconhecimento de Eliseu como um representante de Deus. Um outro detalhe importante é o termo hebraico que é utilizado aqui para espigas verdes em português. Trata-se
daquilo que nós chamamos dentro da exegese bíblica de rapax legomenon. O que é isso? É um termo raro, é um termo que aparece pouco na Bíblia. E esse termo sugere um frescor, a qualidade na oferta. Esse ato que é destacado aqui de trazer essas primícias fora desse contexto sacerdotal, oficial, vai indicar, pessoal, uma rejeição da liderança religiosa da época, que era corrupta, e sugere, portanto, uma espécie de protesto contra a apostasia que era prevalente. Você deve se lembrar que Eliseu é aquele que vem na sucessão de Elias. E Elias estava lutando contra os sacerdotes e profetas do culto a Baal. Olha que dado interessante, tá bom? Então isso é também a continuidade desse contexto. E Eliseu, então, vai instruir que o alimento seja dado ao povo, mostrando também um exemplo de generosidade e também de confiança na provisão divina. Isso é fantástico nesse versículo. Na continuidade, vamos para o versículo 43, e o texto bíblico diz: porém, seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Bom, o servo de Eliseu aqui vai expressar um certo ceticismo diante dos apenas 20 pães para poder alimentar aqueles 100 homens. Essa dúvida aqui, inclusive, nos recorda aquilo que apareceu quando Jesus foi fazer uma das multiplicações dos pães e os discípulos vão justamente trazer um processo de ceticismo também em relação àquilo que Jesus havia pedido a eles, tá? É muito interessante, eles falam lá, lembra dos poucos pães para poder alimentar multidões. Aqui no texto, Eliseu vai reafirmar a ordem, diante desse ceticismo, e ele vai dizer, comerão e sobejará, vai sobrar. E aqui é interessante, quando a gente olha para o texto hebraico, a construção hebraica que é usada é com infinitivo absoluto. E o que isso significa, professor? Que linguajar é esse tão difícil? É para enfatizar, pessoal, a certeza do cumprimento da palavra de Deus. A diferença aqui de perspectivas entre, portanto, o servo e Eliseu vai destacar a visão profética que transcende uma lógica humana. Que coisa fantástica! O servo vê a insuficiência natural dos recursos postos ali, os poucos pães, enquanto Eliseu, por outro lado, com base na palavra do Senhor, já antecipa a abundância. Olha que confiança a de Eliseu. E o texto continua no versículo 44. Vamos a ele. Então lhos pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Esse versículo aqui vai finalizar essa narrativa confirmando o milagre. Que coisa maravilhosa. Todos comem e ainda sobra alimento. Exatamente como o próprio Eliseu havia predito, havia profetizado. E, portanto, essa conclusão vai sublinhar a fidelidade da palavra de Deus à autoridade do profeta Eliseu. A expressão conforme a palavra do Senhor vai justamente reforçar essa ideia de uma intervenção divina. Essa intervenção foi chave para o milagre. Outro detalhe é a sobra do alimento, que dentro da narrativa vai simbolizar essa abundância divina, a provisão divina, que vai exceder as necessidades que aquelas pessoas tinham. E esse evento também pode ser visto como uma resposta ao contexto de fome que tinha sido mencionado anteriormente e demonstrava
que a fé e a obediência à palavra de Deus resultariam em provisão e bênção, além do que eles esperavam. Para a gente encerrar o vídeo, olhando para todos esses versículos maravilhosos que a gente viu aqui com alguns detalhes, vamos fazer algumas considerações teológicas. Então, esse conjunto vai ilustrar, sobretudo, a provisão milagrosa de Deus através do profeta Eliseu. Essa narrativa vai enfatizar nesse sentido a importância da fé, a importância da obediência à palavra de Deus, vai mostrar que mesmo ofertas que são pequenas, insuficientes, elas podem ser multiplicadas se Deus realizar a sua intervenção. Outro detalhe é a comparação com os milagres de Jesus dentro do Novo Testamento, reforçando, portanto, essa continuidade da mensagem de que Deus é um provedor, mas não qualquer tipo de provedor, um provedor generoso, um provedor capaz de transformar a escassez em abundância. Outro detalhe é que a presença de alguns termos hebraicos que são específicos, algumas construções gramaticais, sendo elas únicas aqui, nessa passagem nós temos o texto, o autor sublinhando a riqueza desse texto, a profundidade do texto. É muito bonito isso. Isso é maravilhoso. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça então de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Deixa aqui os seus comentários, que dúvida você tem sobre Bíblia? O que você achou? Como esse texto te impactou? E eu quero deixar essa pergunta. Você tem obedecido a palavra de Deus e acreditado na provisão do Senhor? Usa o espaço aqui dos comentários para dar a sua resposta. Deus abençoe, estamos juntos, até o próximo vídeo.